Seja muito bem-vinda ao Devocional com a Nutri. Pega o seu chazinho, porque eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Hoje eu quero conversar com vocês sobre as nossas limitações. Nossa, você já chegou numa fase da vida que você ficava só olhando para suas limitações? Meu Deus, eu não tenho nenhuma habilidade, eu não faço nada grandioso. O que que eu tenho de especial? O que que o Senhor vai fazer na minha vida? Eu já perguntei tanto isso para Deus, gente. Até 2020 era o que eu mais perguntava para Ele. E no dia que eu parei no hospital, eu falei, Deus, o que o Senhor tem para mim? Juro, aquele dia marcou a minha história. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. E eu fui estudando, né, sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, espiritualidade, me desenvolvendo, e eu percebi que as minhas limitações eram a porta de entrada para o sobrenatural de Deus. As minhas limitações, na verdade, era a minha maior força, porque aí eu precisava olhar para Ele. E quando eu olho para Ele, eu tenho força. Quando eu olho para Ele, eu tenho segurança. Quando eu olho para Ele, eu tenho estabilidade emocional. Quando eu olho para Ele, eu consigo avançar. E eu quero conversar com você sobre isso. E para a gente entrar em toda essa história, eu quero trazer a história de Moisés. Não sei se você já leu essa história. Ler mesmo, gente, pegar a Bíblia e ler, desfrutar essa história, porque ela é muito poderosa. Gente, a Bíblia, ela é tão real, ela é tão pura, ela é tão verdadeira quando você lê ela com o Espírito Santo. Quando você chama o Espírito Santo para o momento de leitura da palavra. A Bíblia, ela pula, ela fala na sua alma, ela te confronta, ela te abraça, é algo sobrenatural, sobrenatural. E eu amo ler, né? Então eu estou sempre lendo a Bíblia todos os dias, há 6 anos, eu sou apaixonada, Deus me move para isso, porque tudo que a gente faz não é nossa própria força, é Ele. Até o ímpeto da gente buscar Ele, é Ele que coloca em nós. E por isso que as nossas orações têm que ser para Deus aumentar essa vontade de buscar Ele todos os dias. É isso que eu oro todo santo dia. Senhor, eu quero te amar mais. Então, eu aconselho você a fazer essa oração, ela é muito poderosa. Então, vamos lá para o versículo que eu quero trazer para vocês. Capítulo 4, versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes a teu servo. Não consigo falar bem. Moisés foi chamado por Deus para libertar o seu povo que estava como escravo no Egito. Então Moisés já assassinou um egípcio. Moisés não era lá aquelas coisas, mas Deus olhou para ele e falou assim: é esse daqui que eu vou usar. É esse daqui que vai libertar o meu povo, que vai falar com o Faraó e que eu vou fazer grandes coisas. E Moisés se tornou aí um grande líder. Isso foi usado de forma sobrenatural. E a história dele nos mostra que Deus olha além das nossas limitações. Deus conhece as nossas limitações, ele não tem problema nenhum com elas. Somos nós que temos. Nós que queremos alcançar uma perfeição, nós que alimentamos tanto essas limitações, quando Deus olha e fala assim, minha querida, pare de alimentar essa limitação, olha para ela como o maior poder da sua vida, porque é ela que te desafia, é ela que te coloca para crescer, é ela que te tira da zona de conforto. Mas sabe o que a gente faz? A gente agarra as limitações, como se elas fossem a verdade da nossa vida. E sabe, alguns anos atrás eu era gaga. Até 2021 eu tinha muito problema de falar, assim como Moisés. E era assim, algo muito desafiador, eu me sentia muito mal, eu não conseguia falar com as pessoas que eu gaguejava, eu não conseguia apresentar trabalhos, eu não conseguia nem falar por telefone que eu gaguejava, que eu travava. Era algo assim insuportável, eu chorava horrores. Eu era muito zoada na escola porque a minha voz era muito grossa. As pessoas ficavam o tempo todo falando da minha voz, porque que eu gaguejava, era uma coisa assim terrível. E eu lembro que em 2021, quando eu perguntei para Deus o que ele tinha para minha vida, eu recebi uma ring light no portão da minha casa. E eu falei assim, Deus, o que é isso? Por que eu recebi essa ring light? Ainda com uma Bíblia. E aí ele falou no meu espírito, eu quero que você abra sua boca e comece a falar. Que você comece a ajudar mulheres, que você leve essa transformação para a vida de outras pessoas. E aqui estou, gente. Já dei palestras, já dei mentorias, já falei com várias pessoas. Então eu olhei para minha limitação e eu falei: Deus pode fazer por mim. Deus pode me usar. Deus pode me capacitar. Eu parei de ficar olhando tanto para mim e comecei a olhar mais para Ele. E aí eu descobri o segredo para eu não ficar tão depressiva na vida, sabe? É não ficar olhando para minha limitação. É não ficar olhando para todos os meus defeitos. Eu assumo os meus defeitos.
Eu assumo as minhas limitações, mas eu entrego para Deus. Ele é a única pessoa que precisa saber. E claro, depois o meu marido e os meus pais que mais vivem comigo, eles sabem a minha limitação, os meus defeitos, mas você entende que são pessoas que me amam? E claro que tem maridos e pais que são um carrasco, né, gente? Fica gritando, falando só dos seus defeitos, só criticando. Mas Deus não faz isso. Então, quando você vê alguma limitação, quando você vê algum defeito, assuma para Deus, deixa a consciência te transformar, mas não fica, sabe, lambendo essas limitações, não fica trazendo elas à tona e tendo dó e pena de si mesma. Entrega para Deus e fala assim: Deus, eu tenho essa limitação, eu tenho esse defeito, eu tenho essa praga na minha alma. Me liberta, me purifica, me transforma, me capacita. Deus coloca as palavras na sua boca. Deus é grandioso demais. Então nós precisamos olhar para nós como uma obra maravilhosa de Deus, abraçar as nossas imperfeições, abraçar até mesmo a nossa personalidade. Eu sempre fui uma mulher muito mais quietinha, muito mais no meu canto, sempre fui muito reflexiva, introspectiva, e para muitas pessoas isso era um defeito, mas eu entendi que essa é a minha maior força. Eu consigo olhar para as pessoas de uma maneira completamente diferente, eu consigo ter sensibilidade emocional com as outras pessoas, eu consigo falar de coisas profundas com naturalidade. Então eu abracei. Hoje eu te convido a abraçar suas limitações e entregar elas a Deus. Ficamos por aqui no nosso devocional. Medite sobre essa palavra. O meditar bíblico é você remoer essa palavra, é você se alimentar dessa palavra, pensar sobre ela. Isso também te coloca no momento presente e te traz mais satisfação no seu dia a dia. Muito obrigada por estar até aqui. Até o próximo devocional.